tem o professor que vai ministrar aula, né? Hoje a gente convidou alguém competente para fazê-lo. Então, hoje o nosso convidado é o professor Júlio Lazari, acadêmico, doutor em filosofia e meu amigo. Vou ler um pedacinho do currículo dele aqui, né, para a gente não ficar o dia inteiro, porque se for ler tudo a gente não vai sair daqui, porque tem gente que vive, tem gente que estuda. Então, o Júlio é bacharel em teologia pela Metodista, pós-graduado em ciência da religião pela PUC de São Paulo, mestre em filosofia pela Universidade de São Judas e doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O Júlio também tem uma formação, graduação e pós-graduação em marketing, né, o Júlio, em publicidade, e o Júlio atua na área da publicidade, né, o Júlio é gerente de contas. O que você faz, Júlio? Fala pra gente. Hoje eu trabalho numa empresa de publicidade, né, no veículo de comunicação, e trabalho no que hoje é chamado de BI, que é a área de Business Intelligence, ou inteligência de mercado. Trabalho com números, dados, mas dentro do segmento de publicidade e marketing. Júlio, além de você também é professor de teologia, né? Você é formado em teologia. Sim. Né? Você também é pastor da Brasil para Cristo. Não sei se você ainda está na Brasil para Cristo, mas sei que você é pastor, né? E foi pastor da Brasil para Cristo. Eu estive lá algumas vezes também. E você dá aula de teologia também, e aula de inglês também, né, Júlio? Você trabalha pouco, né? Tenho dado aula de teologia aí ao longo dos anos. Dei 10 anos num instituto, a ETAD, né, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Participei do Brasil para Cristo por 7 anos e tenho lecionado teologia e comecei um projeto agora, há alguns meses, de dar aula de inglês, aproveitando a época da pandemia, dando aula online, né? Criei uma metodologia, um curso aí, tô com algumas turmas aí funcionando, alunos individuais também. Inclusive pelo Meet, né? Você dá aula de inglês pelo Meet, né? Uso o Meet, é uma ferramenta muito boa do Google, gratuita, e o Google, como sempre, faz tudo bem feito, né? E com alcance grande. Bom, Júlio, você está falando para 3 turmas do segundo ano, que é o segundo A, o segundo B e o segundo C. Né? A gente está tratando, como eu vinha conversando com você anteriormente, algumas questões de metodologia, de interpretação filosófica, e a ideia, né, de ter te convidado, além de elevar a qualidade da aula, né, e trazer algo novo para eles, né, botar um doutor para falar, né, a ideia é ajudá-los, né, nessa questão metodológica, fazendo interpretações sobre outras perspectivas, né, sobre outras análises. Você também é especialista em hermenêutica, né, e exegese, você é um leitor bastante qualificado, né, além de ser um acadêmico, você é um leitor bastante qualificado de textos antigos, sobretudo textos sagrados, né, e aí a ideia foi essa, eu convidei o Júlio, caros alunos, para que ele nos ajudasse hoje nessa aula, né. A ideia, como eu vinha conversando com o professor Aristóteles, é trazer outros professores durante o ano, né? Esse ano está bastante corrido, bastante difícil, o Júlio teve que achar um espacinho na agenda dele, mas a ideia é essa, né? A gente cooperar, porque o conhecimento é uma construção, e à medida em que a gente vai ouvindo outras e novas vozes, a gente vai aprendendo e vai se aperfeiçoando também. Então eu vou passar a palavra para o Júlio. Caso vocês tenham alguma pergunta, preferivelmente escrevam no chat, né, no chat aí, mas podem perguntar também, não sei se o Júlio vai se incomodar, podem perguntar no microfone também, desde que não seja, desde que vocês permitam que ele termine o raciocínio, mas a aula está aberta, né? O Júlio, além de ser um acadêmico e um profissional, ele é meu parceiro, a gente tem um grupo no WhatsApp de estudos do Corão, a gente nunca estudou nada no Corão, né, Júlio? Mas o grupo está vivo, né? Percebam que ele está com uma barba já, o islamismo já está influenciando. E aí fica à vontade, Júlio. A cátedra é sua. Tá bom. Bom dia a todos. Um prazer estar conversando com vocês. Obrigado ao Gilvan pelo convite, né? Temos feito bastante parcerias aí nesse sentido, de troca de conhecimento, isso é muito bom. Agradeço pela oportunidade. E eu vou compartilhar aqui
a tela com vocês. Eu fiz um PowerPoint bem simples, tá? Eu trabalho na área de marketing, mas não na área de criação, então eu não sou eu não sou muito bom de criação, da parte mais estética, assim. Deixa eu achar aqui. Peraí. Deixa eu clicar aqui, apresentar a tela inteira. Por alguma razão, ele não está aparecendo aqui a tela. Peraí. Ele só está aparecendo a tela mesmo que eu estou vendo aqui, não sei por que razão. Se você quiser que a gente compartilhe também, Júlio. Acho que pode ser melhor, porque eu estou clicando aqui no apresentar agora. Uma guia do Chrome. Não. Quando eu clico apresentar a tela inteira, ele não aparece a minha tela do PowerPoint que está aqui, não sei por quê. E quando eu clico apresentar uma janela... Ah, agora foi. Estava de conspiração aqui comigo. São os comunistas. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Sim, eu estou vendo. Ah, perfeito. Então vamos lá. Eu vou conversar com vocês sobre um livro da Bíblia chamado Eclesiastes. Eu não sei se todos conhecem, e eu vou explicar também a razão desse livro estar associado a uma aula de filosofia, ok? E aí, como o Gilvan falou, à medida que vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, que aí a gente vai procurando responder, tá bom? Então, em primeiro lugar, uma introdução geral à Bíblia. Quando você pensa na Bíblia, você pensa naturalmente em religião, em judaísmo, em cristianismo, e dificilmente alguém associa a Bíblia à filosofia. No entanto, existem aspectos filosóficos da Bíblia que fazem com que o cristianismo tenha uma certa afinidade com a filosofia. Não é coincidência que grandes pensadores, grandes filósofos da história foram também teólogos, ou foram teólogos e filósofos, como, por exemplo, Santo Agostinho, nos séculos IV e V da nossa era, na Idade Média, Santo Anselmo, Abelardo, Tomás de Aquino, foram filósofos cristãos que eram grandes estudiosos, exegetas, né, intérpretes da Bíblia, e também se debruçaram sobre a filosofia, sobre a reflexão, a razão, e especialmente na época de Tomás de Aquino, ali no século XIII, e um pouco antes também, século XII, XI, havia uma questão de tentar conciliar fé e razão. E esses filósofos trabalharam nessa questão, produziram grandes obras, como Santo Anselmo, por exemplo, Abelardo, Tomás de Aquino, enfim. E outros filósofos foram cristãos também, como René Descartes, por exemplo, Blaise Pascal, foram pessoas que transitaram nas duas áreas, na teologia e na filosofia. E o que o Eclesiastes tem a ver com isso? Eclesiastes é um livro muito peculiar na Bíblia. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de ler a Bíblia, já leram, ou têm alguma familiaridade, mas existem livros muito peculiares na Bíblia, e eu penso que Eclesiastes é um dos mais peculiares. Eu também não sei se vocês estão familiarizados com esse assunto, ele é um pouco específico, mas os livros da Bíblia, eles foram escolhidos, digamos assim, em um processo que demorou, tanto os que são do Velho Testamento como os que são do Novo.
Esses livros foram devidamente analisados por décadas, por séculos, e as tradições do judaísmo, do cristianismo, acabaram escolhendo os livros que comporiam a Bíblia, o que na teologia nós chamamos de cânon sagrado. Na tradição católica, o Antigo Testamento tem 46 livros. Na tradição evangélica, protestante, tem 39. E o Novo Testamento tem 27. E esses livros, todos eles que estão na Bíblia, eles foram discutidos, analisados, e dentro das regras da tradição, da crença de cada religião, alguns entraram no cânon sagrado, ou seja, na Bíblia, e outros ficaram de fora. E o livro de Eclesiastes é um desses livros que entraram. Se você, na tua casa ou na internet, depois pegar uma Bíblia, você vai ver que tem lá o livro de Eclesiastes. Não importa o idioma da Bíblia, não importa se é uma Bíblia de tradição católica, protestante, ele estará lá. Mas não foi fácil a entrada dele no cânon sagrado. Por quê? Justamente disso que eu vou tratar hoje, do conteúdo do livro de Eclesiastes. O conteúdo do livro de Eclesiastes praticamente, por pouco, não impediu que ele entrasse nos livros sagrados. E nós vamos ver por quê, tá? Por que isso aconteceu. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, eu falo sobre o autor do livro de Eclesiastes, e logo em seguida nós vamos entrar no conteúdo, e vocês vão entender por que o Eclesiastes entrou com dificuldade nos livros da Bíblia. Então, o que é o Eclesiastes? Eclesiastes é uma palavra hebraica, kohelet, que significa aquele que fala na assembleia, o pregador. Então, o Eclesiastes é o livro do pregador. Mas ele não é um pregador convencional. Ele não prega a ortodoxia, quer dizer, ele não prega a religião ali certinha como ela deve ser pregada, conforme está estabelecido. O autor do Eclesiastes seria, na minha opinião hoje, um pregador um pouco fora do que a religião gosta. Ele diz algumas verdades inconvenientes e muitas vezes contrárias à própria religião dele. Ele é um pregador um tanto quanto peculiar nesse sentido. Esses 4 primeiros versículos aí que eu selecionei, eles mostram primeiro a mensagem do livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa vaidade que ele está falando aqui não é a vaidade que a gente usa como palavra, né? A vaidade é a vontade de aparecer bem, uma mulher vaidosa, um homem vaidoso, gosta de estar bonito, bonita. Não é isso. Vaidade aqui no hebraico tem o sentido daquilo que é vão, que é vazio. É uma palavra que está associada aqui à fumaça, a vapor. Então ele quer dizer que na vida tudo é muito efêmero, tudo é passageiro, tudo é muito sem sentido. Que não adianta você buscar as coisas, que as coisas vão sempre de alguma forma escapar como fumaça, mesmo um sentido para a vida. E o autor do Eclesiastes, ele se passa pelo filho de Davi, Salomão. Esses versículos aí mostram isso. E por que eu digo que ele se passa? Porque quando você lê o Eclesiastes, esses versículos, por exemplo, ele diz que foi filho de Davi, foi rei em Jerusalém, que ele superou em sabedoria todos os que houve antes dele, enfim. Ele está querendo mostrar que é Salomão. Mas os estudos modernos da Bíblia, do hebraico, da teologia, da exegese, mostram que Eclesiastes provavelmente é um livro muito depois de Salomão, pela linguagem, por ter alguns termos persas, né? O Império da Pérsia dominou o mundo muitos séculos depois de Salomão. O tipo de hebraico no livro é posterior a Salomão, enfim. Então, hoje é um certo consenso no meio acadêmico de que Eclesiastes não é de Salomão. Mas o autor escreve como se fosse Salomão. E ele quer se passar por Salomão, não para falsificar o livro, mas para trazer a imagem de como
um homem sábio, tido como sábio, poderoso, rico, que teve tudo o que quis, como que esse homem interpreta a vida? A partir da sua religião e a partir daquilo que ele enxerga. Por enquanto, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não estou vendo nada aqui no chat, eu não sei se está aparecendo em algum lugar. Bom, então... Júlio, Oi, se eles tiverem algum questionamento no chat, eu te interrompo aí. Ah, tá bom. É porque como eu estou vendo o PPT aqui, o PowerPoint, aí eu não estou vendo a tela aqui do Zoom, tá? Do Meet, desculpa. Então vamos lá. Aí vocês vão começar a entender, o aspecto filosófico do livro de Eclesiastes, e 2, o porquê que ele teve esse problema para entrar nos livros da Bíblia. Aqui eu faço um breve parêntese, uma breve digressão. A filosofia e a teologia têm natureza diferentes. Enquanto a teologia, a fé, se fundamenta na revelação, em acreditar naquilo que foi dito, e aquilo é um fato, aquilo vira um dogma, aquilo vira uma verdade estabelecida, a filosofia busca questionar. De fato, a filosofia nasceu do questionamento dos primeiros filósofos gregos que olharam para a natureza e começaram a tentar descobrir o que a natureza era de fato. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras e tantos outros, eles procuraram entender o mundo a partir da realidade. Quer dizer, do que o mundo é feito? O mundo é feito de água? Qual que é o princípio, né? A palavra grega ali, arquê, qual que é o que origina todas as coisas? E eles buscaram chegar a esse entendimento pensando, observando a natureza e pensando. Aí Tales diz que o princípio de tudo é a água, vem outro diz que é o fogo, é o ar, é terra, água, fogo e ar. Até que veio Demócrito e falou, não, o princípio de tudo é o átomo. Tudo é formado por inúmeras partículas indivisíveis, materiais, que organizadas formam a vida, e quando a vida se extingue, aquelas partículas se espalham pela natureza. Então aí já tem uma divisão, digamos assim, entre filosofia e teologia. Tinha a religião grega, com a crença nos deuses, e a filosofia surgiu como uma busca por conhecimento, independentemente da religião, ou seja, um conhecimento baseado na razão, no que se observa, na experiência, e assim ela foi se desenvolvendo. Quando o cristianismo veio, elas em algum momento se encontraram. Existe até nos estudos filosóficos aquela expressão que diz que no período medieval a filosofia foi uma espécie de serva da teologia, submetida à teologia. E aí os modernos quebraram isso, né, e a filosofia procurou seguir uma vida independente. Mas o livro de Eclesiastes, curiosamente, é um livro, de certa forma, filosófico, dentro de um livro, a Bíblia, que não é bem filosófico. A Bíblia é um livro que trata de revelação, que trata de verdades dadas, mas também a Bíblia tem aspectos de desenvolvimento de ideias, mas especialmente o Eclesiastes é um livro que trata da vida, não a partir da revelação, mas a partir daquilo que se observa e a partir também da reflexão do pensamento. Estou vendo alguém com o microfone aberto, não sei se é o Gilvan que já quer fazer alguma colocação, ou foi só alguém que abriu o microfone? Não, não sou eu, não. Ah, tá. Então, vamos lá. Primeira mensagem do livro de Eclesiastes, conforme eu selecionei aqui na ordem. Impotência do ser humano diante da vida. Tudo que está escrito aqui são versículos do livro de Eclesiastes, e depois vocês podem ler, se vocês quiserem, em casa, o livro inteiro. O livro é pequeno, ele tem só 12 capítulos, vocês leem, é uma leitura de 1 hora, no máximo, 40 minutos, vocês podem ler o livro inteiro. Eclesiastes 1, 14 e 15, ele diz, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol,
E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Eclesiastes é o pregador. Imagine que vocês vão a uma igreja e o pregador começa a dizer algo assim: olha, tudo que eu vi na vida é vaidade e aflição de espírito. E aquilo que é torto você não pode endireitar, aquilo que falta você não pode calcular. As pessoas vão embora, vão falar: poxa, eu vim aqui para o cara me trazer uma palavra de ânimo, e ele diz que tudo na vida é aflição de espírito, tudo aquilo que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, é aflição de espírito, a pessoa vai embora. Então, por isso que eu disse que o Eclesiastes é um pregador peculiar, atípico, muito, muito diferente dos demais. Aí, o versículo seguinte, ele é uma extensão do anterior, tá? Aqui vocês veem o 16, Eclesiastes 16. Aqui tem o 16, o escritor se passando por Salomão, ou seja, eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria todos que houve antes de mim em Jerusalém. Nos demais livros da Bíblia, vocês vão ver que isso é atribuído a Salomão, o livro de Reis, por exemplo. E aí ele diz: o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Quer dizer, o escritor de Eclesiastes incorpora a figura de um grande sábio, do mais sábio de todos. E que conclusão ele chegou? Oi. Eu vou aproveitar aqui e perguntar, né? O Rodrigo, ele perguntou se o Eclesiastes seria um livro, um núcleo filosófico dentro da Bíblia. E quem mais perguntou? E aí eu vou fazer uma pergunta também que eu acho que é interessante, que havia no passado antigo, né, na produção desses textos sagrados, desses textos antigos, esse hábito de um determinado escritor tomar posse ou se apossar do nome de um outro escritor para fazer valer o seu texto? Sim, então vamos lá. É a primeira, né? Se o Eclesiastes é um núcleo filosófico dentro da Bíblia. Penso que sim. O livro de Eclesiastes, ele tem natureza diferente dos demais livros, da grande maioria dos demais livros. Alguns se aproximam dele, livros sapienciais, como Provérbios, por exemplo. Tem o livro de Cânticos de Salomão, que é um livro com um teor bastante erótico, né? A maioria das pessoas não sabe que a Bíblia tem um livro assim. E os demais livros, em geral, contêm doutrinas, ensinamentos, falam de milagres, mas o Eclesiastes é um livro, sim, eu concordo com essa definição, com esse termo que ele deu, um núcleo filosófico dentro da Bíblia. E sim, também havia esse hábito dos antigos usarem nomes de pessoas famosas para escreverem seus livros. Inclusive, houve evangelhos escritos em nome de pessoas que não escreveram. Tem o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe, o evangelho de Tomé, tem até o evangelho de Judas Iscariotes, mas nenhum desses livros foi escrito pelos nomes que lá estão. Tem até um nome que a teologia dá, que é pseudo-epígrafo, ou pseudo-epígrafe, que são epígrafe de escrever e pseudo de falso. Mas os antigos faziam isso e não era, digamos assim, uma prática vista de forma tão negativa como seria hoje o plágio. Alguém copia de alguém e usa um outro nome, alguma coisa nesse sentido. Ou alguém escreve uma obra própria e atribui a uma pessoa famosa. Ô, Júlio, só para encerrar essa questão, como é que os leitores sabiam que alguém tinha escrito o livro ou não? Por exemplo, a gente está falando, por exemplo, da Eclesiastes, né? Que o Eclesiastes não foi escrito por Salomão. A gente tem lá, por exemplo, o livro de Gênesis, que a gente sabe que, né, que o autor é diferente daquele que normalmente é atribuído na igreja. Então, como é que a gente sabe que não é o autor, né? Que não é o autor que normalmente a gente atribui, né? Como é que eu sei? Então, os antigos nem sempre sabiam. Por exemplo, tem algumas cartas de Paulo em que ele diz assim: olha, eu estou escrevendo aqui do meu próprio punho. Então, Paulo deveria ter alguma marca registrada para identificar suas cartas. Porque ele mesmo fala em uma das suas cartas que escreveram uma carta em nome dele.
às vezes para enganar ali, né, e se passar por Paulo. Hoje em dia, como que se sabe? Dentro da teologia existe uma disciplina chamada bibliologia, que é uma disciplina bem complexa, e os estudiosos, eles analisam o texto. Eles analisam, por exemplo, o conteúdo do texto, a linguagem do texto. Olha, essa carta aqui é atribuída a Paulo, mas vamos ver as cartas reconhecidamente de Paulo e comparar com elas. Tem a mesma língua, o mesmo linguajar, eles leem as obras na língua original, em hebraico, em grego, e comparam. Né? Às vezes a tradução esconde, mas você vai no original, aquilo é visto. O Eclesiastes mesmo, os estudiosos que se dedicam a estudar o hebraico, eles leem em hebraico, eles sabem se o hebraico é do século X a.C., se é do século IV. Igual a gente, por exemplo. Qualquer um de nós, se pegar um texto em português do século XVI, a gente vai falar, não, isso aqui não é atual. Vai estar lá escrito farmácia com PH, vão ter palavras que a gente não usa mais. Então, o estudioso da língua original, ele consegue bater o olho e ver a época, por exemplo. Ou o estudioso de uma parte da Bíblia, do Novo Testamento, das cartas dos evangelhos, ele consegue identificar a cultura daquele período, se faz sentido ter um termo persa, como Eclesiastes ali, num texto hebraico da época de Salomão ou não, né? Então é mais uma leitura do texto, geralmente no original, associada com a história, com a cultura do tempo, com o estilo do autor, e aí mistura-se tudo isso e chega a uma possibilidade, olha, possivelmente isso não foi escrito por Salomão. No Pentateuco que você mencionou, que é atribuído pela tradição judaica e pela tradição cristã a Moisés, tem textos ali que são do período monárquico, né, que o próprio texto já deixa evidente, e aí se chega a certas hipóteses de quem poderia ter sido ou não o autor, e em qual época o livro teria sido escrito. Mais ou menos isso. Tudo bem? A Karen, ela acabou perguntando isso, né? Ela perguntou quem que escreveu o livro de Gênesis, né? Ah, sim. Dá para saber? As tradições, né, mais ortodoxas atribuem a Moisés, não só o Gênesis, como os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí, dentro dos estudos teológicos mais acadêmicos, existem aqueles que acreditam que Moisés escreveu uma parte, e existem aqueles que acreditam que o Pentateuco é um produto de séculos de desenvolvimento, a chamada teoria documentária. E aí, nesse caso, não se saberia quem são os autores. Eles atribuem isso a escolas teológicas que predominaram em diferentes séculos, né? E aí o Pentateuco, como produto final, teria sido compilado, juntado, já no século V, VI antes de Cristo, por ali. Mas não tem uma resposta precisa. Tem desde Moisés até diferentes autores em diferentes séculos. Basicamente seriam essas as respostas. Beleza, eu acho que a discussão tava um pouco nisso, né? Você acabou respondendo a pergunta que foi feita, e aí eles estão falando exatamente desse critério, né? Para reconhecer o que fundamenta e o que diz se um texto é ou não de determinado autor. Eu acho que você acabou respondendo aí, né? Sim. Aí, seguindo aqui, no terceiro slide, então, voltando aqui, só o título, Impotência do ser humano diante da vida. O Eclesiastes tem uma forte mensagem de destino. Então, por exemplo, ele diz aqui no 7,13, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ou seja, o ser humano não tem poder para mudar aquilo que é o que ele está dizendo aqui. E no famoso capítulo 3, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, né? E aí ele vai citando um monte de coisa. Mas, em geral, o que ele quer dizer, no meu entendimento, é que você não pode escapar daquilo que foi estabelecido.
Então você vai nascer num certo tempo, você vai morrer num certo tempo, a natureza vai estabelecer que você vai fazer isso em certo tempo, vai acontecer outra coisa em certo tempo, tá? Então, o autor olha para a vida e fala, eu não tenho muito o que fazer. Aquilo que é torto eu não posso endireitar e as coisas já têm o seu tempo determinado. É uma mensagem forte. Alguns segmentos das religiões diversas, cristãs ou não, têm uma certa crença no destino. Mas o autor apresenta isso de uma forma bem pesada, de forma que você não tem como escapar daquilo que Deus estabeleceu. É uma mensagem um tanto quanto pesada para quem vai a uma igreja e vai buscar uma ajuda. Você chega lá e ouve, não, olha, isso que está acontecendo, você não pode mudar, Deus fez assim e você tem que se conformar. Então, por isso que eu estou dizendo que ele é um pregador um tanto quanto peculiar. E a ideia de destino, ela existe também na filosofia. Por exemplo, a mitologia grega dizia que até os deuses estavam submetidos ao destino. Ou seja, nem eles poderiam mudar aquilo que tinha sido estabelecido. E a crença de destino, ela passa também pela história da filosofia. Voltaire, que foi o filósofo que eu estudei no mestrado e no doutorado, no começo da vida, até seus 30 e poucos anos, ele acreditava que o ser humano era livre para fazer o que quisesse. À medida que ele foi envelhecendo, ele mudou essa crença, ele passou a acreditar que o homem estava submetido ao destino que a natureza, que Deus estabeleceu. De forma que ele, o Voltaire mais velho, já com seus 60, 70 anos, ele chegou a dizer que se você tem uma paixão, uma vontade de fazer algo, um desejo forte, e você resiste, aquilo era para acontecer. Se você cede à paixão, era para aquilo acontecer. Então, para ele, não importa o que você faça, aquilo foi determinado pela natureza. Então, ele chegou a uma crença nas últimas décadas de vida em que o ser humano estaria submetido ao destino. Então, essa discussão sempre existe na filosofia. Mas o autor de Eclesiastes defende uma ideia de destino. E eu acredito que ele defendeu essa ideia observando a vida. Ou seja, eu não posso mudar aquilo que acontece. O sol se põe, os rios se enchem, os mares se enchem. Isso acontece incessantemente e eu não posso mudar aquilo que acontece. Eu não posso evitar a morte, eu não posso evitar a vida, eu não posso evitar o sofrimento, eu não posso evitar a injustiça. Então eu acredito que ele chegou a essa crença observando a vida. Por isso que eu acho que ele é um livro filosófico. Ele não disse isso porque ele aprendeu, porque ele ouviu. Ele chegou a essa conclusão, não estou dizendo que é a conclusão certa, tá? Mas eu acho que ele chegou a essa conclusão refletindo, pensando e observando a vida depois de muito ter vivido. Daí esse cunho mais filosófico do Eclesiastes. Oi. Esse é um texto de quando? Você sabe dizer? Então, se foi de Salomão, que provavelmente não foi, seria do século X a.C. Se não foi de Salomão, é um livro lá do terceiro século antes de Cristo, mais ou menos. Porque quando você está citando alguns trechos, né, desse determinismo, a gente consegue encontrar alguns elementos presentes na filosofia dos pré-socráticos, né, que você citou aí também. Parece ter uma relação, sim. né? Sim, sim. Os teólogos tentam fazer uma relação do Eclesiastes com algumas escolas filosóficas. Eles não encontraram plenamente a influência de uma ou outra escola, mas é inegável que o autor tem uma certa linha filosófica. Até que ponto ele teve contato com a filosofia grega, a gente não sabe, mas é bem possível, né, até dada a época em que ele teria escrito, que os judeus tivessem já um certo contato com os gregos, maior do que antes. Aí, outro aspecto da mensagem do livro de Eclesiastes é a demora na justiça, a demora com que a justiça é feita, ou seria feita, e a própria injustiça da vida. Olha o que ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 8.
Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Olha que coisa. É o que ele está dizendo. Então, por isso que eu acredito que ele chegou à sua filosofia observando a vida. Depois de muito viver, muitos anos, ele olha e fala, o cara faz o mal, ele é perverso, não acontece nada com ele. Então, que conclusão ele chega? Vou fazer o mal mesmo. Não aconteceu nada, não veio nenhum julgamento de Deus. Eles tinham a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, que dizia que Deus é um Deus que faz justiça, que Deus recompensa o bom, que Deus pune o mal. E muitas vezes a experiência de vida mostrava que isso não acontecia. O livro de Jó na Bíblia tem um pouco essa mensagem. O homem bom sofrendo ali horrores gratuitamente e não encontra uma resposta. E o Eclesiastes chega a uma conclusão parecida. Como o juízo, a justiça, o julgamento não acontece sobre a má obra, quando deveria supostamente acontecer, o coração do homem está inclinado a fazer o mal. É essa a observação dele sobre a vida. Aqui no versículo de baixo, 8:14, ele diz, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O que ele quer dizer? Um justo, ele faz o bem, ele é correto, mas acontece com ele o que deveria acontecer com um perverso. E tem o ímpio, o mal, que faz o mal, mas ele recebe a recompensa do justo. Ou seja, há injustiça na terra acontecendo. Então, aquilo que perturbou muitos pensadores, o famoso problema do mal, o Voltaire, a quem eu estudei também, ele se perturbou muito com as injustiças da vida e o fato de Deus não interferir. Essa reflexão é muito forte no autor de Eclesiastes. Ele não virou um ateu, o autor de Eclesiastes não era um ateu, mas ele foi alguém que observou a vida, como a vida funciona, e ele chegou a essa conclusão. A isso que a gente, pela mera observação, sabe, mas às vezes a gente, de certa forma, tenta maquiar um pouco isso. Ele chegou e falou, a verdade é essa, o mal muitas vezes se dá bem e o bom muitas vezes se dá mal. Não é o único trecho da Bíblia que diz isso, o Salmo 73, por exemplo, fala isso, tá? Mas aqui ele faz uma reflexão geral sobre essa realidade. E aqui no de baixo, ele diz assim, vi mais debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Aqui ele demonstra um pouco mais de esperança, de que em algum momento Deus vai fazer um julgamento, vai efetuar justiça, mas ele vê que na vida o que prevalece é o contrário, no lugar do juízo, impiedade. Ou seja, ali tem um tribunal, ali estão os juízes de Israel, ali deveria haver justiça, mas ali tem impiedade. Lembrando que para o judeu ser piedoso era guardar a lei, e ser impiedoso era desobedecer a lei. A lei judaica não falava só de coisas religiosas, falava da vida inteira, era o que nós chamamos de lei civil, lei penal, de cultura, de religião. Para os judeus estava tudo na mesma lei. A separação entre laico e sagrado, religião e Estado, isso é um desenvolvimento posterior do pensamento humano, da filosofia, que influenciou principalmente o Ocidente. Então, a nossa realidade hoje de separar religião e Estado é um desenvolvimento do pensamento humano, tá? Mas nos povos antigos isso não existia. Rousseau fala isso no Contrato Social, né? Que não existia guerra religiosa porque toda guerra era religiosa. A guerra dos persas contra os gregos era uma guerra religiosa, os deuses estavam envolvidos. Claro, era uma guerra por poder, por território, mas não tinha essa separação da religião
como existe hoje. Como existe conceitualmente, né? Na prática, muitas vezes as coisas também acabam se misturando. Júlio. Oi. Tem algumas perguntas aqui. A Lohane está falando da questão do destino, né? Ela diz que não lembra o nome. Ela diz que não lembra o nome do filósofo, mas tem essa questão do destino estar determinado. E tem uma outra questão aqui que o Pedro, né, o Pedro está dizendo o seguinte: se essas ideias pré-estabelecidas elas se ligam à filosofia do Platão. E aí eu emendo com a ideia de, eu posso dizer que o Eclesiastes está defendendo uma ideia de natureza humana? Eu acho que sim. Eu acredito que o Eclesiastes crê numa natureza humana, crê que o homem tem uma inclinação para o mal, crê que o homem faz parte de uma natureza que foi constituída por Deus e que aquilo que é tem que ser como é. Ou seja, o que Deus fez de um jeito não tem como mudar. E isso, né, automaticamente estaria incluída a ideia da natureza humana. Ou seja, ele não vê aqui uma construção cultural, uma construção do pensamento, ele vê aquilo que é, e aquilo que é para ele foi feito por Deus, e tendo sido feito por Deus, não tem como mudar. A outra, ela fala o quê de Platão? Na verdade, a Lohane ela está falando da ideia do destino, né? Como que o Sim. destino aparecia nos textos antigos, né? Essa ideia de ser inescapável, e o Pedro fala do Platão. Ah, sim. Tem um texto de Platão, o Fédon, em que ele usa o termo necessidade. O Fédon é um livro que fala ali da morte de Sócrates. Sócrates está condenado à morte. Então ali os amigos dele na prisão, junto com ele, e Sócrates está para morrer, vai tomar o veneno, né? Não tem o que fazer. E aí, quando Sócrates ali vai fazendo uma dissertação sobre a alma, sobre a razão dele não estar aflito diante da morte, e ele justifica isso por uma crença na imortalidade da alma, e para aquele que filosofou durante a vida um destino bom, junto, como ele diz, aos deuses santos e bons, tem um trecho ali em que ele fala da necessidade, quando a pessoa é levada ao Hades, né? Que o Hades não é para os gregos o inferno, como é no cristianismo, a alma é levada ao Hades, e ele fala ali dos homens maus, que, né, o Hades, de uma maneira geral, é o destino dos mortos, mas ele fala ali do homem que amou as paixões e não buscou a filosofia. Ele diz ali que ele é arrastado pela necessidade. Ou seja, ele não teria como escapar ali, né, do seu destino. Não foi um destino pré-estabelecido, ele viveu para as paixões. Mas a partir do momento em que ele faz aquela escolha, tem um destino que o arrasta necessariamente para viver aquilo ali no Hades, né? Sócrates, né? Platão escreve, Sócrates falando, diz que a alma é arrastada para o Hades, e aqueles que foram homicidas, por exemplo, as pessoas vão fugir dele ali no Hades, ou seja, ele vai pagar uma conta que ele não tem como escapar. E aí eu já vejo ali uma certa ideia de destino no Fédon, né? Não digo um destino de tudo, aí teria que conhecer bem as obras de Platão, que não é o meu caso, mas tem uma certa ideia de destino ali em relação ao homem não ter como escapar. O Fédon é uma obra que fala da reencarnação também, que seria uma ideia ligada a destino, ou seja, você fez isso aqui, você vai colher isso aqui e você não vai ter como escapar. Então, é uma obra, né? Acho que já se encaixa com as duas perguntas. É um texto da filosofia que fala do destino e também do Platão, embora não seja claramente uma obra que fale de destino, mas eu consigo perceber ali essa ideia no Fédon. Então, o escritor de Eclesiastes vê a vida como um mar de injustiças. E a justiça não acontece logo. Outro ponto comum do Eclesiastes é o pessimismo. O Eclesiastes tem uma filosofia pessimista.
Ele encara a vida como algo difícil. A vida é sofrimento, a vida é injustiça, a vida é dor, e como isso foi estabelecido por Deus, de certa forma, segundo ele pensava, não tem como mudar. Olha o que ele diz aí nesse versículo, nessa passagem. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Ou seja, o opressor tinha mais força do que o oprimido e eles não tinham quem o consolasse. Uma realidade muito triste da vida. E ele diz, então, né, concluindo, o que ele conclui disso? Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também eu vi que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Imagina você, esse é o pregador. Você vai à igreja para ouvir o pregador, a sinagoga, a mesquita, e aí o pregador chega e diz assim, olha, eu olhei aqui para a realidade da vida, vi as pessoas chorando, oprimidas, e elas eram mais fracas do que seus opressores e não tinha quem as ajudasse. E a minha conclusão, a conclusão do pregador é, eu louvei os que já morreram. Ou seja, ter morrido é melhor do que estar vivo. Mas ele não está pensando numa vida após morte, não, tá? Ele está simplesmente dizendo que melhor é os que já morreram porque eles não têm que passar pelo que acontece na vida. E ele diz que melhor do que quem morreu e do que quem está vivo é quem nem nasceu ainda. É a expressão aqui, melhor do que um e outros é aquele que ainda não é, ou seja, aquele que não nasceu. Então, para o Eclesiastes, o não ser era melhor que o ser, porque o ser era sofrimento, era dor, era lágrima. E novamente, isso me faz repetir essa incansável conclusão. Ele era um pregador atípico. Ele não pregava a sua religião como ela era. Ele misturava aspectos da religião, a crença em um Deus que fez tudo, com a observação do mundo real, que o levava a ver tristeza, dor, sofrimento, e ao ponto dele ter uma visão tão pessimista da vida, que para ele era melhor nem nascer. Ou seja, melhor do que estar vivo é morrer. Melhor do que morrer é não nascer. Assim ele enxergou a vida. A Bíblia inteira não tem essa mensagem. Mas o escritor de Eclesiastes é bem peculiar, ele é bem específico, e ele é muito filosófico e tem uma filosofia bastante pessimista. Eu não li Schopenhauer, mas os leitores de Schopenhauer dizem que ele é um filósofo bem pessimista. Não sei se ele leu Eclesiastes. E aí, seguindo um pouco mais, avançando um pouco mais com a mensagem do Eclesiastes, ele tem um forte ceticismo em relação à vida pós-morte. O que é o ceticismo na filosofia? O chamado ceticismo pirrônico é o ceticismo que analisa um fato, analisa uma ideia e suspende o juízo. O que vem a ser isso? Eu analisei uma questão da vida qualquer, uma questão da filosofia. Analisei os argumentos pró daquela ideia, os argumentos contrários àquela ideia. Cheguei à conclusão de que os argumentos favoráveis e contrários são igualmente bons e não concluo nada. É suspender o juízo. Quer dizer, diante de uma questão complexa, eu não consigo concluir nada. Rigorosamente não, mas de maneira genérica, isso seria o chamado ceticismo pirrônico, a não conclusão. Isso em algum momento entrou na religião cristã, quando os cristãos tinham certas questões a que não podiam responder, usavam ceticismo, mas seguiam com a fé, que aí virou o chamado fideísmo. Eu creio,
eu analisei, eu não consegui concluir nada, então eu fico com o que eu acredito. Grosso modo seria isso. Aí ele diz aqui, vida pós-morte, ceticismo. Eu digo, Júlio. né? Aí ele diz, pode falar. Júlio, eu acho que eu te interrompi porque eu acho que vai tratar uma questão que o Pedro falou. O Pedro está dizendo o seguinte, ó. Acredito que sempre foi assim. Tudo que não tinha explicação científica ou lógica era automaticamente jogado em Deus. Isso é até hoje. Isso muitas vezes acontece. A ciência, né? A ciência é uma filha da filosofia. A filosofia é a mãe das ciências. Ela busca explicar por meio da razão e da experiência, né? A ciência hoje, principalmente por meio da experiência, a ciência é altamente empírica, e nisso ela tem a influência de filósofos como John Locke, David Hume, do positivismo de Augusto Comte, que era fundamentado também no empirismo. A ciência busca responder por meio da experiência, do experimento. E com isso, a ciência naturalmente só pode responder questões que estão dentro dos limites do empirismo. Então, assim, por um lado, realmente existe isso, existe essa questão de esse hábito de tentar explicar sobrenaturalmente aquilo que não se conhece naturalmente. Por outro lado, isso também, no meu entender, leva a um outro problema, que é achar que a ciência um dia vai responder tudo. Eu vejo essa postura, por exemplo, no biólogo ateu Richard Dawkins. Ele tem uma crença assim, absurda de que a ciência vai dar conta de tudo. E a ciência, para mim, dá conta de algumas poucas coisas. Ela, pela própria natureza, não pode responder muitas coisas, como, por exemplo, como que a ciência vai responder qual é o sentido da vida? Aí é uma questão que a filosofia e a teologia, elas vão tentar responder. E acredito que elas respondem melhor do que a ciência. Agora, tem coisas que a ciência vai responder melhor. A idade do mundo. A ciência vai responder melhor. Ela vai usar os seus métodos de calcular as substâncias que diminuem com o tempo, enfim. Então, de certa forma, existe uma correlação entre as duas. Existe um cruzamento, às vezes, da religião e da filosofia com a ciência, ou de um lado a religião e do outro a filosofia e a ciência, tentando responder as mesmas questões. E às vezes eu acho que uma vai melhor, às vezes outra vai melhor, mas isso realmente é uma verdade. Às vezes as pessoas tentam atribuir ao sobrenatural aquilo que ainda não está bem explicado, ou aquilo que já está explicado e elas às vezes não conhecem. E aí, seguindo aqui, o autor do Eclesiastes manifesta um forte ceticismo com relação à vida pós-morte. Novamente reforçando, outros livros da Bíblia têm uma mensagem diferente do que o Eclesiastes diz. E nesse sentido, a Bíblia não é tão uniforme quanto muitas vezes os pregadores dizem. Ela tem suas divergências, ela tem suas diferenças, ela tem olhares diferentes sobre o mesmo fenômeno. De forma que, para mim, certas ideias que estão na Bíblia, elas passaram por um certo desenvolvimento. E a vida pós-morte é uma dessas. Aqui no Eclesiastes, nos Salmos, no Antigo Testamento em geral, existe muito mais uma inclinação para negar a vida pós-morte do que para defender. E o Eclesiastes é uma evidência disso. Eu vou ler aqui essa primeira parte de cima, esta passagem, esta perícope. Ele diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque ambos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Aqui é o Gênesis. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima?
e que o fôlego dos animais vai para baixo. Assim que tenho visto, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quer dizer, o fôlego de vida, a alma, para ele, a alma do homem e do animal é a mesma coisa. O homem não tem vantagem nenhuma sobre os animais, segundo o pregador aqui. Todos vão para um lugar. Qual lugar? Vão voltar para o pó. Aí ele está extraindo isso do livro de Gênesis. E aí ele deixa uma questão que é aí onde eu vejo o ceticismo do autor. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e dos animais vai para baixo? Ou seja, ele está se perguntando, quem sabe que o espírito do homem subiria e do animal desceria? Quem sabe responder essa questão? Ele não responde, ele deixa essa questão aberta. Então ele se inclina a crer que não existe nada após a morte, mas ele também expressa uma certa dúvida, querendo mostrar quem tem condições de responder essa questão. E diante dessa dúvida, desse ceticismo, eles chegam à conclusão que se inicia por meio da palavra assim, que seria um sinônimo aqui de portanto, desta forma, concluindo, né? Assim tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se os homens na sua obra, ou seja, já que não tem diferença nenhuma entre homem e animal, já que todo mundo vai morrer e a gente não sabe a diferença do destino entre um e outro, se é que há, vamos nos alegrar na vida aqui na Terra. E na passagem de baixo, ele mostra a sua não crença na vida pós-morte, quando ele diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, para ele os mortos não sabem de nada, simplesmente a consciência deles cessou. Tá? Então tem uma não crença na imortalidade da alma e tem também um certo ceticismo. Ele filosofa simplesmente com base no que ele está vendo. Ele está vendo ali um animal morto. Ele está vendo um corpo de um homem morto, de um ser humano, de uma mulher. Ele não viu diferença alguma. Por isso que ele diz que não existe diferença entre o homem e o animal. Porque ele está filosofando com base no que ele está vendo. A fé dele, ainda que nessa época a religião judaica já tinha uma forte crença na sobrevivência da alma, ele negou a tradição da sua religião por ser influenciado mais por aquilo que ele estava vendo do que por aquilo que ele estava lendo, do que por aquilo que ele estava ouvindo nos ensinamentos da sua religião. E aqui, já quase terminando, no penúltimo slide, diante de tudo que ele viu, a vida é sofrimento, a injustiça prevalece, há um destino do qual nós não podemos escapar, e é o que tudo indica, homens e animais são iguais, vamos tentar viver o melhor possível aqui na Terra. Ele defende uma vida de prazer. Por exemplo, aí no primeiro versículo, Eclesiastes 8,15, ele diz assim, então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. E nos versículos seguintes ele também repete essa mesma ideia de que não há nada melhor do que alegrar-se, viver as coisas boas, beber, desfrutar do bem do seu trabalho, comer. Esse era mais ou menos o sentido da vida para ele. Tá? Diante de tudo que ele viu, já que a vida é sofrimento, é tristeza, é dor, é injustiça, tudo é vaidade, ou seja, nada se sustenta, tudo é correr atrás do vento, vamos ter um pouco de prazer aqui nessa vida. Só que o Eclesiastes, dentre essa particularidade do seu conteúdo, ele tem mais uma particularidade.
a conclusão do livro de Eclesiastes não combina com aquilo que ele disse no livro inteiro. Ou seja, isso levou muitos, e leva muitos estudiosos a desconfiarem que o Eclesiastes teve um editor que fez uma conclusão diferente do que está no livro. Por quê? Porque a conclusão do livro de Eclesiastes é essa aqui: o temor a Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essa conclusão não combina com tudo que ele disse antes. De tudo que se tem ouvido para ele, o que ele disse antes é: já que a vida é assim, vamos comer, beber e desfrutar. Nós não temos prova disso nos manuscritos antigos, mas é muito provável que o final do livro de Eclesiastes, o capítulo 12, tenha sido redigido por um autor religioso mais piedoso do que o autor do restante do livro. Porque a conclusão não combina com o que ele disse. O temor a Deus que ele defende aqui não é uma novidade, mas se ele passa isso como conclusão, temer a Deus e guardar seus mandamentos, ele está desdizendo aquilo que ele disse antes, que é uma busca constante pelo prazer aqui na vida. Então é isso, pessoal. A mensagem do livro de Eclesiastes é essa. A mensagem da religião judaica e cristã não é essa. Ele tem uma mensagem bastante peculiar dentro do livro. Tanto o judaísmo como o cristianismo acreditam na vida após morte. Tanto o cristianismo como o judaísmo acreditam numa ressurreição dos mortos. Mas, como eu disse, o livro de Eclesiastes é um livro com uma mensagem peculiar, diferente, com uma forte inclinação filosófica e uma inclinação materialista, de observar só aquilo que acontece na Terra, sem acreditar num espírito, em alma, em céu, em inferno. Ele não demonstra acreditar em absolutamente nada disso e observa a vida puramente a partir daquilo que ele vê, sem considerar nenhuma realidade superior. Por isso que ele teve dificuldade de entrar no cânon sagrado. Como que ele entrou com tudo isso, eu não sei. Eu só sei que ele está aqui e que ele tem uma mensagem com um forte teor pessimista que o acompanha do começo até quase o final do livro, com exceção da conclusão. É isso, pessoal, o que eu tinha para dizer é isso. Júlio. E aí aqui eu termino a minha fala, se vocês quiserem falar alguma coisa. Júlio, pode vontade, fazer. Eu vou abrir para eles fazerem perguntas, porque eles fizeram algumas perguntas aqui no chat, mas eu também estudei Eclesiastes na graduação de filosofia, né? E era muito engraçado, porque a metade da sala era de ateus, né? E aí o professor obrigou o pessoal a levar a Bíblia. E você chegava na sala de aula, todo mundo com a Bíblia, muito engraçado. Parecia que estava indo para a igreja, os ateus. Parecia que ia ter um culto na sala, né? O Eclesiastes, pelo que você tratou aí, né? O Eclesiastes ele tem um conteúdo pessimista, cético e hedonista. Né? Isso, que são correntes filosóficas, né? Exato, exatamente. São correntes filosóficas, né? O hedonismo, inclusive o Rodrigo até falou aqui, usando uma frase do Clóvis, da ideia de que quando você não... O sofrimento só vem para quem está vivo, né? Essa é uma ideia que está presente no Epicuro, e o Epicuro era um hedonista, né? Então é bastante complexo mesmo o livro de Eclesiastes, porque ele tem uma visão, em certa medida, distonante dos outros textos. E aí eu vou abrir para eles fazerem as perguntas. Eu acho que eles fazendo as perguntas é até melhor. Aqui tem pergunta do Vitor, tem pergunta do Pedro. O Pedro pediu para falar um pouquinho sobre a vaidade novamente, no contexto do Eclesiastes. A gente está com a participação do nosso professor de História, que é pastor pentecostal da Assembleia de Deus, então toma cuidado com o que você vai dizer aí, tá? Porque senão o homem manda os anjos te consumir aí e te buscar. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, vocês mesmos. Tem alguma pergunta recente aqui? Eu tô vendo agora que eu tô vendo o chat aqui, né? Eu não tava vendo
tava falando. Não sei se tem alguma aqui que eu não mencionei ainda, ou se o pessoal quer falar. Eles estão um pouco intimidados aqui. Mas, ó, o Vitor tem pergunta, Pedro tem pergunta, Lohane teve comentário. Posso iniciar, então? Pode. Opa, boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Então, professor, nessa questão do filósofo Eclesiastes pensar assim, dessa maneira, ele inicia o vídeo com uma visão que deu para entender, e ele conclui com outra. Mas, assim, a gente pode levantar o fato também, não sei aonde eu vi, eu até comentei no chat, que uma pessoa pode... como que eles pensam na questão do propósito de uma pessoa? Eles pensam mais voltado na Bíblia, ou eles acham que a pessoa naquela época era... que tem aquela frase, né? Que uma pessoa tem um propósito e ela, na vida dela, ela tem que passar por obstáculos para concluir o seu propósito. Ou uma questão mais ampla. O único propósito da pessoa é o biológico. Tem alguma coisa que dá para a gente entender sobre? O Eclesiastes como o Giovanni falou, né, ele é um livro complexo, Vitor. Ele é entendido de diferentes maneiras. Agora, o que eu vejo no Eclesiastes como a gente comentou, né, uma conclusão diferente do que ele disse, pelo menos até o capítulo 10. Aí isso leva alguns estudiosos, muitos estudiosos, a suporem um editor piedoso, mais piedoso do que o autor do livro. Essa ideia de edição dos livros, né, ela é bastante comum na exegese, na teologia, né? Na teologia mais devocional é muito comum a ideia de que o livro foi feito por um autor só, né? Mas na teologia mais acadêmica existe mais essa inclinação do desenvolvimento do livro e da edição final. A ideia dele passar por obstáculos e chegar a uma conclusão, ela é bastante interessante. Ele passou por dificuldades, ele teve muitas dúvidas, ele duvidou, ele viu a vida de maneira pessimista, mas lá no final da vida dele, a conclusão dele é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, né? Enfim. Essa conclusão faz sentido. Para isso, a gente teria que pensar numa conclusão posterior, né? Senão, os capítulos anteriores ao 11... ao 12, né? O 11 e o 12, que tem ali já uma conclusão mais piedosa, eles já teriam esse fio condutor. Mas ele parece não expressar essa crença, né? Principalmente ali no capítulo 3, quando ele duvida, ele deixa uma interrogação sobre o destino do fôlego de vida dos homens e dos animais. Isso para mim é bastante diferente do que ele diz no final do livro, quando ele diz que o espírito volta a Deus, que o deu, né, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Eu acredito que ali ele está dizendo uma coisa diferente do que ele disse, por exemplo, no capítulo 3, em que ele expressa dúvidas sobre o destino do que anima o ser humano, do fôlego de vida. Lembrando que a gente tem, né, um conceito de alma no cristianismo, mas isso também passou por um desenvolvimento e tem uma forte influência também da filosofia grega. Então, quando um hebreu, um judeu no Velho Testamento fala de alma e espírito, ele não está pensando com a nossa cabeça. Ele está pensando com a cabeça de um hebreu lá de trás, né, antes da filosofia grega, e pensando alma e espírito como fôlego de vida, como está lá no Gênesis. O homem foi feito alma vivente. Mas os animais também recebem ali algum tipo de alma, e lá no Gênesis isso não é bem distinto. De forma até que na religião judaica foram formados diferentes grupos de interpretação sobre a questão da alma. Até na época de Jesus, existia um grupo chamado de saduceus que eles não acreditavam na vida pós-morte, na alma, na ressurreição e nada. Porque eles tinham só os livros atribuídos a Moisés como regra. Aí os outros grupos que tinham os profetas e tinham a tradição também, eles acreditavam na vida pós-morte, na ressurreição.
Até a reencarnação era uma crença de alguns grupos judaicos, como os fariseus, né? E aí isso acabou se desenvolvendo de forma diferente no cristianismo. Mas eu, assim, em síntese, eu acredito que o leitor ele pode fazer essa leitura já com um olhar posterior, né? Eu passei pelo desafio, pela dúvida, pelas questões, eu olhei a vida, eu vi sofrimento, eu vi dor, eu não achei sentido, eu cheguei à conclusão de que tudo é vaidade, tudo é vão, mas, no final das contas, eu cheguei aqui a uma conclusão piedosa, a gente pode fazer essa leitura. Mas, no meu entendimento, quando a gente faz uma exegese do Eclesiastes, tentando ir para a mente do autor, eu creio que faz mais sentido nós entendermos que ele foi bastante pessimista, foi, como o Gilvan mencionou, hedonista e cético, mas, no final das contas, ele não chegou, talvez, a conclusão nenhuma e supõe-se que houve um editor piedoso que deu uma amenizada ali no tom cético do livro. Não sei se eu respondi bem ou não a tua pergunta. Sim, não, entendi. Deu para entender também que, além dos questionamentos que ele fez, ele conseguiu estudar ali e tirar, tipo assim, não de certa forma uma resposta, mas ele questionando de início, ele já conseguiu concluir da sua maneira, ele mudou de ideia, porque nós vemos que no começo do livro ele inicia de tal forma e na sua conclusão ele encerra em outra, né? Foi como o senhor falou, também o escritor deixou a entender isso também. Sim, se a gente for partir da ideia de um autor único, essa seria a hipótese, sim. Não ficou claro. Obrigado. Imagina, prazer. Júlio, eu acho que o Pedro tem uma pergunta também, eu acho que o Aristóteles também tem. Você vai ser perguntado pelo Aristóteles, então, né? Ixi, aí não vou conseguir responder, não. Pedro, fala aí, Pedro, da vaidade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Duas perguntas. Primeiro, eu queria saber, queria que você explicasse de novo qual é o conceito de vaidade para ele, e essas ideias dele, ele apresentava assim numa igreja, assim, abertamente, e como que ele era aceito pelas outras pessoas do mesmo meio? Boas perguntas. O conceito de vaidade, eu já li alguns comentadores dizendo que a palavra hebraica tem o sentido de vazio, aquilo que é vão. Tanto é que, pelo menos nas traduções, esse é o termo que alguns textos da Bíblia usam para se referir aos ídolos. Alguns profetas usam o termo vaidade para se referir aos ídolos, porque para os profetas o ídolo era nada, né? Ele é um nada, ele é um vazio. O único Deus é Yahvé. E até Paulo, na sua carta, né, Paulo, judeu, aos Coríntios, ele diz que o ídolo nada é. Provavelmente influenciado por essa forte visão monoteísta dos profetas da lei, né? Lembrando que também o monoteísmo, ele é um desenvolvimento longo na história da religião judaica. Na maior parte da história ali no Velho Testamento, os judeus, né, ainda não judeus, hebreus, israelitas, adoraram outros deuses em vários momentos. Então, se eles adoravam é porque eles acreditavam na realidade daqueles deuses. Aí os profetas diziam que o ídolo não Isaías falou, zombou da ideia dos homens que faziam deuses com ouro, prata, Jeremias, né, enfim. Mas para os hebreus virarem monoteístas, isso foi só depois do exílio da Babilônia, que aconteceu no século VI a.C., quando eles voltaram no fim do século VI, já chegando no século V, aí eles eram monoteístas, adoravam só um Deus. Antes disso, eles foram tanto politeístas, adorar diferentes deuses, como enoteístas, reconhecerem um Deus supremo, mas não negarem a existência de outros deuses. Então, a vaidade do Eclesiastes é um sentido daquilo que é vazio e também daquilo que parece uma fumaça, um vapor, aquilo que não tem substância, aquilo que não... Claro que tudo tem uma substância, né? Mas pelo senso comum, pela experiência,
a fumaça, o vapor se dissipa muito rápido. Seria algo superficial. Algo, não sei superficial, mas algo sem substância, sem conteúdo, algo... Sabe como é um algodão doce? Você põe um algodão doce na boca, ele desaparece? Você dá aquela mordida no pedação, aí na tua boca ele vira um pedacinho, quando você vê, ele desapareceu. Acho que a ideia do algodão doce seria mais ou menos essa. Então, para ele fala no começo do livro da busca por conhecimento, de sabedoria que ele buscou, né? E ele diz que aquilo, na verdade, só aumentou o sofrimento dele. A busca por conhecimento, as respostas, a sabedoria, aquilo trouxe sofrimento. Então, eu entendo que essa ideia de vazio, de efemeridade, de coisas passageiras, daquilo que você busca e não encontra, ou simplesmente das contradições da vida, né, como ele diz, por exemplo, quando ele fala das injustiças, ele diz isso também é vaidade e aflição de espírito. Uma coisa está relacionada à outra, quer dizer, é vão eu buscar isso, eu não vou achar, vai ser como eu correr atrás de uma fumaça, como eu correr atrás do vento. Eu não vou conseguir mudar, porque as coisas eternamente se repetem. O sol se põe, o sol nasce todos os dias, as águas vão e voltam incessantemente, nada disso muda. Aquilo que é torto eu não posso mudar. Então a vaidade talvez seja uma busca por mudar isso, que eu não consigo, e também uma busca por respostas satisfatórias, que também eu não consigo. No final das contas, tudo é vão, tudo é vazio, tudo é vaidade. Essa é a essência da mensagem do livro, o que me leva a entender que provavelmente houve um autor piedoso na conclusão. E ele se intitula pregador. Agora, se ele realmente pregava isso numa sinagoga, eu não sei dizer. A gente não tem essa informação. A história da teologia, a história bíblica ali não diz exatamente, nem se sabe quem foi esse pregador. Se ele teria sido Salomão, né, pela visão mais tradicional, aí, naquele tempo não existia sinagoga ainda, então ele não teria pregado na sinagoga, né? A sinagoga passou a existir no tempo do exílio da Babilônia, que já foi alguns séculos depois de Salomão. Então, como ele compôs o livro, se ele pregou aquilo publicamente, a gente não sabe dizer, não tem essa informação histórica. Mas se o livro, se a figura dele foi famosa em vida, provavelmente ele teve problemas, como o livro dele teve problemas para entrar no cânon sagrado. Aí é uma conjectura minha, porque a gente não tem informação histórica de quem ele foi, né, no caso da hipótese de não ter sido Salomão, de o que ele fez, como ele viveu. A gente tem o livro dele e a partir do livro a gente imagina que tipo de pessoa ele teria sido. Não sei se deu para mais ou menos responder. Senhor, está aberto. Ficou claro assim, professor. Obrigado. Alguém tem mais algum questionamento a fazer? Ari? Opa, graça e paz, já que nós estamos numa aula filosófica, e eu fui promovido a pastor, eu já deixo bem claro que não sou apenas um servo daqueles menos qualificado para tal, e como um estudante de filosofia, de história, dentro da Assembleia de Deus, como Gilvão um dia foi, sabemos que temos problema. Eu costumo sempre dizer, e não de púlpito, porque nem tudo dá para dizer nos púlpitos da Assembleia de Deus, mas nas minhas aulas e nas minhas discussões com grupos fechados, eu sempre falo, eu não questiono a questão da Bíblia ser a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a minha fé. A minha grande incógnita é o que tem de Bíblia na Bíblia, que chegou até nós. Aí onde eu entro com problema dentro dos pensamentos dos mais tradicionais da Assembleia de Deus. Porque na visão deles, você tem que aceitar tudo como. E aí,
é uma questão que você colocou, que é essa ideia desse editor. E eu sou mais sugestivo a essa ideia, porque há uma mudança muito brusca de pensamento, né? Não é uma coisa progressiva que você vê no decorrer do livro em si. E no final é como se alguém chegasse e dissesse, olha, dessa forma não será aceito por ninguém, então precisamos dar uma melhorada. Seria como se, de certa forma, ali corrompesse um pouquinho o autor, ou como alguns tentam, eu já vi alguns tentando cristianizar Nietzsche, por exemplo. Eu já conheci pessoas, infelizmente dentro do mundo cristão, que tentam cristianizar Nietzsche e converter Nietzsche após a sua morte. Então, eu enxergo dessa forma. Eu enxergo que há uma grande possibilidade, lógico que é mais atrativo, principalmente mais confortador, do ponto de vista de cristão, de um estudioso da Bíblia, em perceber que o autor, vamos pensar como Salomão sendo o autor. Poxa, ele, de certa forma, perdeu o caminho no meio da sua vida de fé, ele se perdeu ao longo da história, e depois, no fim da sua vida, ao experimentar tantas coisas, ele chega a uma conclusão óbvia, que temer a Deus e se voltar para Deus é a solução, é o caminho. Tem uma parte que eu gosto muito dessa questão, que ele vou parafrasear, porque eu não lembro os versículos, e não estou com a Bíblia aqui, que diz mais ou menos assim, ande segundo o seu caminho. Né? Essa passagem, eu não sei se você tratou dela, ande de acordo com seus olhos, faça aquilo que tiver vontade, estou parafraseando, mas saiba que por tudo isso lhe trará Deus a juízo. Lógico, aí você vê assim, poxa, é a visão de alguém que se perdeu e retornou para o caminho. Seria mais confortante. Mas a ideia de que alguém editou, e nós sabemos que essa questão é muito forte na Bíblia, principalmente ali depois da junção ali dos concílios da igreja se filiar ao império, muita coisa teve que ser adaptada, né? Então, eu fico com essa questão. Mas já me defendo aqui, olha, sou apenas um membro da Assembleia de Deus, um cooperador daqueles bem meia boca. Agradeço, olha, eu estava numa aula com os terceiros anos e corri a minha aula para participar. O meu desejo era ter participado desde o início. É uma discussão rica e necessária, né? É você começar a ler a Bíblia, ler tudo o que você lê, mas com um ponto de vista mais crítico, com uma interpretação mais aprofundada e não simplesmente aceitar aquilo que diz. Que o grande problema hoje da religião, ou da religiosidade nossa, é que nós estamos vivendo, e eu falo isso, um analfabetismo bíblico muito grande. Então, as pessoas simplesmente não leem mais, e nós nos tornamos leitores de frases prontas do Facebook, né? Aqueles pequenos... Agora mesmo eu estava vendo uma discussão sobre os avatar. No meus grupos de amigos, eu falei, meu Deus do céu, a discussão que está tendo sobre esse bendito avatarzinho que o pessoal está fazendo no Facebook, eu me pergunto se esse povo realmente estão lendo a Bíblia, né? Para fazer críticas tão complexa, tão vazia, né? Não, complexa não, vazia sobre uma questão sem significado. Mas deixo aí as perguntas para os alunos que participaram desde o começo. Só defendo que eu tenho a concepção de que realmente esse livro sofreu alterações aí no seu final. É um final mais confortante, é um final mais aceitável, mais para o ego, mais que você não percebe ao longo do livro, você não percebe essa mudança. Eu enxergo como uma mudança meio brusca. Então, é o que dá a entender que ele foi editado. Sim, sim. A maioria dos eruditos, né, mais para a ala acadêmica, eu quero dizer, eles também têm esse mesmo posicionamento e é o que me parece mais razoável. Não tenho como... A gente não tem como provar isso, né, até à luz de manuscritos, mas
é o que me parece que faz mais sentido. Acho que é a leitura mais intelectualmente honesta. Agradeço pelos comentários. Ô, Júlio, eu acho que você precisa findar, né? Porque você está trabalhando, você está em trabalho. Se você puder, né, aí fica a seu critério, seria interessante você falar um pouquinho sobre a sua pesquisa de doutorado e como foi, assim, de maneira bem sintética, não sei se você tem tempo para isso. E a gente tem algumas perguntas aqui que estão sendo feitas, mas eu acho que eu vou ter que deixar para outro encontro, Júlio, porque a gente tem um monte de questionamentos aqui, né, sobre a inerrância bíblica, sobre a jornada do herói, então a gente tem algumas questões aqui que estão em aberto. Interessante, né? O que o Ari falou é bastante interessante, né? A gente começar a ler os textos antigos, sejam eles sagrados ou não, a partir de uma perspectiva crítica, né? Isso a gente precisa aprender a fazer, até para a gente enriquecer o nosso repertório e o nosso modo de ver o mundo, né? Você consegue falar um pouquinho sobre a pesquisa de doutorado, como é a universidade pública? Sim. Eu, assim, primeiro, né, eu fiz um mestrado em filosofia, e quando a gente vai fazer o doutorado, é necessário ter uma outra língua. Quero dizer, você vai fazer um mestrado, você tem que ter conhecimento de uma língua estrangeira. Não é falar, né, não é conversar, nem ouvir, é ler um texto. Geralmente as provas envolvem tradução e interpretação. Aí eu fiz na São Judas, o mestrado, né, o Gilvan estudou lá também. Usei a língua inglesa como língua de proficiência, fiz a prova de filosofia, né, enfim, concluí lá todos os créditos, defendi a dissertação e concluí o mestrado. Aí, para o doutorado, no doutorado a gente precisa ter uma segunda língua, que não pode ser a que a gente usou no mestrado. No caso dos programas de filosofia, as opções eram inglês, alemão, francês e italiano. O inglês já estava eliminado porque eu usei no mestrado, então sobrou francês, italiano e alemão. Aí eu acabei indo para o francês, porque o filósofo que eu estudo é francês, é Voltaire, escreveu em francês. E estudei um pouco de francês, fiz curso de francês instrumental na PUC, estudei por conta própria. E aí no doutorado a gente tem que defender uma tese mais ou menos original, não pode ser uma coisa já batida, você tem que trazer uma pesquisa inovadora. E aí eu procurei um assunto em Voltaire, que eu vi que não era muito explorado, filosofia da história em Voltaire, fiz o projeto de pesquisa, fiz lá a prova de proficiência em língua estrangeira, passei, fiz lá a prova de filosofia, passei, e passei ali no exame da banca examinadora, que analisou o meu projeto. Aí depois disso, cursei algumas poucas disciplinas lá, a maior parte do doutorado a gente não está na universidade, né? A gente está escrevendo, lendo. E junto com a minha orientadora, que é especialista em Rousseau, né? Que é um filósofo contemporâneo de Voltaire, até brigaram muito os dois. Eu levei aí cerca de 3 anos e meio estudando bastante Voltaire, estudando as obras dele, relendo-as, mas com outro olhar, buscando em Voltaire uma filosofia da história. Quer dizer, a filosofia da história analisa a história a partir da filosofia, muitas vezes buscando um sentido na história. E aí eu fiz uma busca também por outros autores para enriquecer o tema filosofia da história, em Rousseau, em Kant, em Hegel, em alguns outros autores, em Augusto Comte. Tinha ficado um negócio enorme, reduzi os outros filósofos a notas de rodapé, para não perder a informação e a riqueza, e fiz ali um traçado da filosofia da história no pensamento de Voltaire, como que ele encarava a história, o que a história era para Voltaire. Voltaire tem uma visão meio pessimista, assim, igual do livro de Eclesiastes, né? A história é sofrimento, a desgraça, a injustiça. E procurei analisar como que Voltaire via Deus em relação à história. Voltaire era um deísta, acreditava em Deus, mas num Deus que não interfere. E no que consistia a história para Voltaire? A história é sofrimento? A história tem injustiça? Como fica a questão da teodiceia? E aí fiz basicamente essa pesquisa da filosofia da história em Voltaire. Em resumo, foi essa jornada aí, na Universidade Pública, na Universidade Federal de São Paulo. Doutorado, você tem pouco contato com o orientador, você precisa
estudar bastante por conta própria e pesquisar muito, ler muitos autores, ler muitos comentadores, estar a par das discussões, e aí você formula a tua própria tese a partir daquilo que você leu do autor e dos comentadores. Em geral, foi isso. Beleza, Júlio. Obrigado pela sua exposição, né? Tanto da leitura do Eclesiastes, né? Que é bem interessante. Né? Todas as vezes que eu abro o livro de Eclesiastes, eu tenho uma lembrança da minha sala, com metade dos alunos ateus lendo a Bíblia. Eles traziam umas Bíblias da avó, sabe aquela Bíblia pentecostal da avó, né? Engraçado. Então, e é bastante interessante isso, né? Tem alguns comentários, né? A Isabelle falou que houve algumas mudanças, né, durante o período bíblico, e alguns textos foram alterados, outros foram mudados, que é o que você falou no começo da aula, né? Algumas mudanças. O Vitor está falando aqui, né, Vitor, que o levantamento de questões... Você quer falar, Vitor? Pode falar, e aí Não, a gente... esse levantamento de questões era só para confirmar o que o Ari tinha falado, professor Ari. Eu só queria saber mesmo, que a minha dúvida junto com o do Guilherme, se poderia ter ocorrido alguma distorção na linha de raciocínio do Eclesiastes pelo escritor, por conta que até o Ari fez o levantamento sobre uma conclusão mais confortável. Mas será que não houve uma mudança assim, no contexto final dele? São hipóteses, né? Como a gente tem só o texto em mãos e os manuscritos antigos. Não tem nenhum manuscrito que tenha a falta dos capítulos finais. Então, pelos manuscritos há uma unidade. A hipótese de um autor piedoso, ela é formulada puramente com base no texto. Né? Não tem uma prova histórica, um documento. É uma suposição analisando o livro, né? Com começo, meio e fim, com a ideia de que a conclusão é diferente da introdução e do desenvolvimento. É mais ou menos igual ao Evangelho de João. O Evangelho de João ele tem duas conclusões, no capítulo 20 e no capítulo 21. Foi o mesmo autor? Não sei. Ele terminou e achou que era relevante acrescentar alguma coisa? Ou o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, o final dele, a partir acho que do versículo 8 ou 9, não tem em muitos manuscritos antigos. Houve uma segunda conclusão? Por alguma razão a segunda conclusão se perdeu em alguns manuscritos, ou a segunda foi acrescentada, a gente não sabe. A gente formula hipóteses com base nas evidências. No caso de Eclesiastes, a evidência é o texto. Os manuscritos não favorecem a ideia de um autor piedoso. O que favorece é o começo, o meio, terem um conteúdo diferente do final. Tá? Mas isso também não é um dogma, uma afirmação absoluta, é uma probabilidade que a gente formula com base no texto que chegou até nós, que é o que está nas nossas Bíblias. Ô, Júlio, para finalizar, quer saber quantos anos você teve que estudar? Posso responder? A vida inteira, filha. É só uma vida e vai ter que estudar muito. Eu estou estudando desde os 15, eu estou com 39, então faz 24 anos que eu estou estudando. E tenho mais dúvidas do que certezas, essa é a verdade. Que é isso que o estudo traz, né? O estudo não traz certeza, traz dúvidas, né? Bom, Júlio, eu vou caminhar para o encerramento, porque você está ocupado aí, eu sei disso. Quero agradecer pela sua presença, quero agradecer pela aula, né, e pela disposição de tirar um tempo para falar com a gente. Né, foi uma aula bastante enriquecedora, gostei bastante. Essa leitura do Eclesiastes, ela é uma leitura muito interessante. Né, eu pensei em fazer, mas eu falei, por que vou fazer eu, se eu conheço um especialista que pode fazer muito melhor? Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua aula. Tenho certeza que os alunos também são gratos pela sua participação. E a ideia é essa, né? Como eu falei, a gente compartilhar o conhecimento, um ajudando o outro naquilo que pode e fazer esse conhecimento se disseminar, esse conhecimento se espalhar, para que a gente prospere e se torne, aí, na medida do possível, uma sociedade melhor. Muito obrigado, Júlio. Suas últimas considerações para a gente finalizar. Obrigado, Gilvan, pelo convite, pela confiança, é um prazer estar aqui. Obrigado, né, o professor Aristóteles também acabou de chegar aí, né, pegou uma parte.
Obrigado pelo comentário, obrigado a cada um dos alunos que ouviram, né, que me deram atenção, que comentaram, escreveram, falaram. Se ficou alguma questão sem responder, né, pelo tempo, se o Gilvan quiser depois pegar com alguns deles, eu mando por WhatsApp, tá? Estou à disposição. E foi um prazer estar com vocês, fazendo essa análise do livro de Eclesiastes e compartilhando essas informações. Obrigado a todos. Você tem canal no YouTube? Oi? O canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Bíblia, Teologia e Filosofia. Ele tem muitas reflexões minhas sobre a Bíblia, sobre o assunto do canal, né? Falo de alguns filósofos lá, faço análise de alguns textos bíblicos. Se vocês quiserem aparecer lá, é esse o nome, Bíblia, Teologia e Filosofia, e o desenho dele é um livro preto chamado Zohar, com um castiçal, um candelabro, assim, só para vocês identificarem de bate-pronto. Mas o nome é esse, vocês acham fácil lá no YouTube. Eu ouvi dizer que a entrevista mais famosa é a minha. Tem uma entrevista minha lá com o Gilvan, vocês procurem lá. Bastante gente assistiu, depois vocês assistam lá e se interessarem pelo canal, convido a se inscreverem também. Obrigado, Júlio, um abraço. Obrigado, gente. Um abraço obrigado a todos. Ari, também. Você essa gravação. Pessoal, bom descanso para todo mundo. Obrigado por estarem aqui até agora. Se vocês tiverem perguntas ou questionamentos, mandem um áudio para mim no meu WhatsApp que eu vou passar para ele, tá bom? A molecada está compartilhando o seu canal aqui no chat. Valeu, Júlio. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.